meus amados. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Ouçam com atenção. Sei que alguns vão parar na metade da mensagem, mas tenham o carinho de ouvi-la. Ouçam com bastante atenção, porque com várias podridões abafadas no meio religioso, são poucos que denunciam, são poucos ministros do Evangelho que protestam contra essas podridões abafadas. A situação está feia, a igreja está sem brilho, se igualando ao secularismo, está perdendo a identidade, está perdendo o respeito e principalmente perdendo almas para o diabo. Ministros, homens e mulheres de Deus, que nas escondidas estão em adultério, fornicação, prostituição, agiotismo, estão nos altares na maior cara de pau, sem temor a Deus, boicotando os membros ou obreiros de excelência de executar suas funções, calando a boca dos profetas com seus autoritarismo. Cuidado, se tu não viver o verdadeiro amor de Cristo dentro de você e voltar ao primeiro amor, o inferno te aguarda. Jesus será o juiz justo e incorruptível e fará um julgamento justo, como está escrito na Sagrada Escritura em 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Ele castigará especialmente os que seguem seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Esses falsos mestres são como poços sem água, como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de seus hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação que no começo, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros os ditados que diz: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. E não sou eu que digo, é a palavra. Confere em 2 Pedro capítulo 2, verso 10 a seguir.
Muitos são os escândalos, meus amados. Muitos são os escândalos no mundo cristão nesses últimos tempos. Olha, a Sagrada Escritura nos diz em Mateus 18, versículo 7: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai dos homens por quem o escândalo vem. Ai do homem por quem o escândalo vem. Queridos, Deus criou o inferno e vocês sabem muito bem disso. Sabem que o inferno é um lugar de sofrimento originalmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Porém, muitos, infelizmente, muitos são ministros do Evangelho que estão caminhando para ele. Estão aceitando o convite do diabo para morar lá. Evangelho escreveu São Mateus capítulo 18, verso 9: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e o jogue fora. Mas muitos, pecadinho, pecadão, não, isso não tem nada a ver. Jesus perdoa. Cuidado com isto, porque pode ter consequências se não ouvir este conselho do Mestre e tirar esta falha que há em você. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Aqui, muitos ministros estão levando almas inocentes à perdição, principalmente aqueles que não meditam na palavra de Deus. Estão preferindo ver o que o mundo secular ou o modismo oferece para depois implantar na igreja. Este é o olho que você precisa arrancar. Cuidado com a falta de discernimento, de entender o que é santo e o que é profano. Se você menosprezar essa palavra, tu pode até mesmo ouvir o que está escrito em Mateus 25, 41: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não estou mandando ninguém para o inferno. Eu não tenho as chaves do inferno. Jesus possui a chave da vida e da morte. Jesus possui a chave da morte e do inferno. Quando ele bateu o martelo, não terá volta. Está escrito na Sagrada Escritura em Mateus capítulo 27, versículo 22 e seguir: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer palavras do Mestre Jesus Cristo: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Quem disse isso? Foram os do mundo? Não, foram os religiosos cristãos, os crentes. E o que o Senhor vai dizer? Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vão ser muitos ministros que irão ouvir isso. Cuidado para tu também não ser um desses. Se examine agora, como está escrito em Apocalipse 1,18, conforme eu disse outrora. O Senhor disse: e tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus disse que o inferno foi preparado para Satanás e os demônios. Está lá em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem
a mão esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, aparelhado para o diabo e seus anjos, preparado para o diabo e seus anjos. É um castigo justo para o ímpio e também para os ministros mercenários deste tempo. Por que mercenários? Porque comem da gordura das ovelhas. Ministros que cobram valores altos, ou ministros que não deixam o profeta profetizar, ou o ministro que não deixa o obreiro executar sua função dentro da igreja. Por quê? Por medo? Por orgulho? Não me importa. O que importa é que o Senhor Jesus, naquele tempo, vai tirar este joio. O inferno ou o lago de fogo será o destino daqueles que rejeitam a verdade de Cristo. É a palavra que diz, está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não perdoa aos anjos que pecaram, antes havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Assim sabe o Senhor livrar aos ímpios das tentações, reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Cuidado, ministro, cuidado. Mas eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. É que os ministros podem evitar o inferno, voltando ao primeiro amor. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, criou um caminho de salvação para todo aquele que confia no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muitos estão em cima do altar, fala de cura, fala de milagre, mas não confia, não acredita. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedecer ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. No Evangelho escreveu João, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Larga o orgulho e volte para o primeiro amor. Largue o mundanismo. Largue o mundanismo, o secularismo. Volte ao primeiro amor. O mundo tem que se espelhar na igreja, não a igreja no mundo. Fica a dica. Shalom.